Ao tentar dar um golpe para se safar de um impeachment, o presidente do Peru acabou explicando a lógica da democracia da esquerda. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Este artigo foi sugerido por Onça Vegana, escrito por Peter Turguniev, revisado por historiador libertário, narrado e produzido por mim, Quintessência. No dia 7 de dezembro de 2022, no início da tarde, o presidente peruano convocou a imprensa para um pronunciamento grave. Segundo ele, em paráfrase, o Congresso peruano estava impedindo o devido funcionamento do Estado ao não votar conforme ele queria e ao tentar pela terceira vez fazer o seu impeachment. Portanto, para salvar a democracia no Peru, seriam necessárias medidas extremas. Ele determinava que o Congresso seria dissolvido. Então, ele convocaria novas eleições para o Congresso o mais rápido possível e faria uma nova Constituição para garantir a governabilidade. Adicionalmente, seria feita uma reforma no Judiciário. Ele ainda estava decretando toque de recolher efetivo a partir das 10 horas da noite e a obrigatoriedade de todos os civis entregarem suas armas em 72 horas. O discurso de Castilho não foi bem recebido pelo Congresso e pela mídia peruana, felizmente. Com muita justiça, classificaram a atitude dele como um golpe, o que evidentemente é. Ele agiu totalmente fora da Constituição peruana e ainda por cima disse explicitamente que estava estabelecendo um regime de exceção. O Congresso imediatamente falou que iria ignorar a ordem presidencial e manter a votação do impeachment de Castilho, que estava marcada para hoje. Com um golpe dado, o impeachment acabou sendo aprovado pela esmagadora maioria do Congresso. Mesmo a base de apoio de Castilho no Congresso ficou indignada com o golpe e a vacância da presidência acabou aprovada por quase unanimidade. Apenas 2 deputados votaram contra. Os ministros de Castilho também não quiseram se associar ao golpe e a maior parte do gabinete pediu renúncia, deixando ele totalmente isolado politicamente. Mas isso não quer dizer muita coisa. Se ele estivesse isolado, mas conseguisse valer o seu golpe, ele controlaria tudo. A situação, portanto, no meio da tarde do dia era a seguinte: o presidente dissolveu o Congresso e o Congresso retirou o presidente. Quem iria ganhar essa queda de braço? Como é tradicional numa situação de golpe e anormalidade jurídica, ganha quem tem a força. No caso, as Forças Armadas peruanas e a Polícia peruana. Isso foi resolvido em 2 declarações de militares. Primeiro, o ministro da Defesa de Castilho pediu demissão também, deixando claro que não iria apoiar o movimento do presidente. Logo em seguida, as Forças Armadas peruanas emitiram um comunicado avisando que não iriam obedecer o presidente em um regime de exceção. Consequentemente, Castilho percebeu que não teria apoio de ninguém e foi aconselhado por assessores a tentar asilo político. Em determinado momento, parece que ele tentou chegar na Embaixada do México em Lima, mas a população do Peru foi em massa para a embaixada com o objetivo de impedir que ele chegasse lá. Não se sabe de onde partiu a ordem de prisão do presidente, mas ele sequer chegou perto da embaixada mexicana. Acabou sendo preso logo na saída do Palácio Presidencial. No final da tarde, a vice-presidente Dina Boluarte foi empossada no Congresso como nova presidente do Peru. Ela deixou claro que não tinha nenhuma ligação com a tentativa golpista do presidente. Emergiram imagens, no fim do dia, de Castilho detido em um prédio da polícia peruana. Acabou assim, em poucas horas e com resultados desastrosos, mais uma tentativa de golpe da esquerda latino-americana, um de tantos registrados ao longo dos anos. E aqui cabe analisar as muitas lições deste episódio. Sim, existem muitas lições a serem aprendidas, principalmente aqui no Brasil, que tudo indica irá enfrentar um governo similar no ano que vem. Um governo de esquerda, com um Congresso de direita e muitos pedidos de impeachment. A primeira lição importante a se ter aqui é que a esquerda adora vestir a fantasia de democrata. Aqui no Brasil, durante as eleições, por várias vezes, os esquerdistas do PT escreveram cartas pela democracia, apelos à democracia, e se colocaram como a única alternativa democrática. Chega a ser curioso o fato de que a campanha da esquerda, na eleição do Peru em 2021, o principal slogan de campanha de Pedro Castilho, consistia principalmente em acusar a adversária, a centro-direitista Keiko Fujimori, de que ela era autoritária e iria dar um golpe e dissolver o Congresso. Ah, a ironia! Mas essa ideia da esquerda democrática é pura invenção. A esquerda, pelo menos a esquerda latino-americana, inclusive aqui no Brasil, nunca foi democrática. Ela sempre usou a democracia para chegar ao poder e nada além disso. Lula e a esquerda brasileira, que adoram dizer que lutaram
lutaram pela democracia durante a ditadura militar se esquecem que não. Ao contrário, lutavam apenas pela ditadura do outro lado. Nunca foram a favor de democracia nenhuma, a não ser quando passaram a ver a democracia como uma forma de tomar o poder, a partir da destruição das muitas tentativas de revolução armada na década de 1970. A esquerda nunca foi e nunca será democrática pela sua própria natureza. O socialismo prevê um Estado cada vez maior e, naturalmente, impede tentativas de diminuir o tamanho do Estado. De fato, a principal crítica da esquerda a Bolsonaro nas eleições deste ano de 2022 é que ele iria dar um golpe, que ele era autoritário, sendo que em todo o governo dele nunca houve esse tipo de movimento. Ao contrário, Bolsonaro se comportou como um verdadeiro democrata. Mas isso é apenas a lição mais óbvia. Um outro patamar de entendimento pode ser visto com a imprensa brasileira e de outros países latino-americanos, tentando conciliar a imagem de esquerda democrática com o que aconteceu no Peru. O presidente do México, Andrés López Obrador, disse que o que aconteceu hoje foi que a elite peruana colocou o pobre Pedro Castillo numa posição que ele só tinha a opção de dar um golpe, e fizeram isso de propósito para tirar ele do poder, esquecendo de colocar nessa equação que ninguém obrigou Castillo a dar o golpe. Ele já tinha sofrido 2 outras tentativas de impeachment e conseguiu revertê-las no Congresso. Provavelmente, se não tivesse feito a besteira hoje, teria pelo menos a chance de reverter novamente. Mais engraçado ainda foi a tentativa da esquerda brasileira de reescrever a história. Primeiro, tentaram vender a ideia de dissolução do Congresso como algo normal. Um artigo no G1 dizia que no Peru era direito do presidente dissolver o Congresso. Em nenhum momento do dia, a Globo, G1, Globo News, nenhum canal da emissora falou em golpe. Era um movimento do presidente contra o Congresso, não um golpe. Lógico que se Bolsonaro fizesse 10% disso, seria uma gritaria de golpe infindável, mas a esquerda pode. Finalmente, quando ficou claro para todo mundo que ninguém aceitaria o golpe de Castillo, a Globo mudou o discurso. A Globo News, que comemorou a vitória do candidato da esquerda Pedro Castillo nas eleições de 2021, passou a classificar Castillo como um candidato conservador nos costumes, imediatamente após a tentativa de golpe. PT e Lula, que felicitaram Castillo por sua eleição e que tiveram sua eleição felicitada por Castillo, sequer se pronunciaram. É como se de repente Castillo passasse a ser de direita. Até a Wikipédia brasileira sobre Castillo foi alterada. Olha só, tendo a Globo como fonte para indicar que o Castillo não era de esquerda. Ele agora é conservador. Pior do que a fantasia de se dizer de esquerda democrata é deixar evidente que, além de golpista, a esquerda latino-americana é completamente orwelliana, querendo reescrever a história passada. Mas o curioso é pensar, será que a esquerda não sabia que seria pega nessa manipulação orwelliana do passado? O brasileiro tem memória curta, é fato, mas eles acharam que não iriam se lembrar da comemoração da esquerda no ano passado com a eleição de Castillo? Como pode isso? E a resposta é simples, eles continuam fazendo isso simplesmente porque estão acostumados e sempre funcionou. Eles fizeram isso durante décadas e décadas, e você nunca percebeu, porque sem a informação abundante e descentralizada na internet, ninguém percebia isso. Dezenas de vezes você foi levado a mudar sua visão sobre o passado e sequer se lembra disso, porque, bem, todos nós enfrentamos batalhas todo dia. Ninguém tem tempo de ficar recorrendo ao passado para lembrar quem era de esquerda, quem era de direita, e como só havia uma fonte de informação, você era manipulado e nem se dava conta disso. O que mudou foi só isso. Eles tentam, mas cada vez menos gente é manipulada nos esquemas da narrativa socialista. Mas tem outras mensagens importantes também para o ano que vem. Lula vai governar com um Congresso hostil às suas ideias radicais. É o que todos nós esperamos. Ele vai conseguir passar poucas leis e vai ter um controle restrito. E se fizer qualquer deslize, terá rapidamente um pedido de impeachment. Todos os brasileiros vão buscar isso de forma incessante a partir do dia 1º de janeiro. Se passou pela cabeça de Lula a ideia de dar um golpe como Castillo fez, dizendo que o Congresso não está permitindo que ele governe, que está prejudicando a democracia, entre aspas, e por isso ele precisa dissolver o Congresso, fica o recado. Isso vai levar apenas ao retorno dele ao lugar de onde nunca deveria ter saído: a cadeia. Obrigado por sua audiência. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e o compartilhe com seus amigos para difundir as ideias da liberdade. Se quiser ser notificado dos próximos vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!